Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Química. Eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná, e o assunto da aula de hoje será equilíbrios químicos. Muito bem, para essa aula, então, nós vamos entender quais são as características do equilíbrio, nós vamos também verificar as constantes de equilíbrio e vamos finalizar com o que nós chamamos de deslocamento de equilíbrio, ok? Então, segue comigo aqui. Bom, quais são as características do equilíbrio? Eu vou te contar 3 características que são muito importantes para que um sistema, uma reação química, seja considerado em estado de equilíbrio. Então, vamos lá. Primeira característica, eu preciso ter uma reação química reversível. Bom, o que é reação reversível? Reação reversível é aquela que ocorre tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Então, olha só, eu tenho aqui A mais B, são reagentes, vão reagir entre si formando C mais D. A partir de um determinado momento, parte desse produto, C mais D, reage produzindo A mais B. Então, eu tenho uma reação que ela ocorre tanto no sentido direto, a gente vai chamar de reação direta, quanto no sentido inverso, nós vamos chamar de reação inversa. Ok? Muito bem. Algo muito importante aqui em relação ao equilíbrio químico, lembre-se que uma reação reversível ela ocorre em sistema fechado. Belezinha? Segunda característica. Segunda característica, nós vamos falar sobre as velocidades. Se você ainda não assistiu às aulas de cinética, por favor, dá uma corridinha lá, depois você volta aqui, beleza? Bom, velocidades se igualam. Então vamos lá. Quando um sistema entra em equilíbrio, pessoal, a velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Então lembre-se disso. V direta igual a V inversa. Ou seja, a velocidade da reação direta tem necessariamente que ser igual à velocidade da reação inversa. Belezinha? Terceira característica muito importante. Bom, antes da gente falar da terceira característica, eu quero só chamar a atenção para um detalhe aqui. Como essas velocidades se igualam, então A mais B formando C mais D, C mais D formando A mais B. Como essas velocidades se igualam, fica parecendo que o sistema está parado, que é um sistema estático. Mas, na verdade, não, é um sistema dinâmico, porque a reação está ocorrendo tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Tá? Então, cuidado, o equilíbrio químico não é algo estático, não é algo parado, é dinâmico, está sempre em movimento. Bom, agora sim, vamos lá para a terceira característica. As concentrações permanecem constantes. Cuidado, que tem muita confusão aqui agora. Constante é diferente de igual. Constante é aquilo que não muda. Por exemplo, eu comecei a minha reação química, uma determinada espécie estava lá com 5 mols, no decorrer da reação ficou em 3, ou seja, diminuiu de 5 para 3 e dali não mudou mais. Ou seja, constante é aquilo que não muda, ok? Bom, então no equilíbrio químico as concentrações tanto dos reagentes quanto dos produtos elas vão permanecer constantes. Então nós temos aí 3 características que são muito importantes. Primeira, reação química é reversível, lembrando que sempre ocorre em sistema fechado. Segunda característica, V direta igual a V inversa. Terceira característica, concentração dos reagentes e concentração dos produtos deve permanecer constante quando eu tenho esse estado de equilíbrio químico. Belezinha? Ok. Bom, para a gente concluir essa parte aí de características, eu preciso que você saiba interpretar alguns gráficos. Tá? Primeiro gráfico, o gráfico de velocidade por tempo. Então vamos lá. Nós falamos que quando uma reação química entra em estado de equilíbrio químico, significa que a V direta é igual a V inversa, ou seja, a velocidade da reação direta igual a velocidade da reação inversa. Então perceba aqui o seguinte, ó, a reação direta ela vai diminuindo a sua velocidade com o decorrer do tempo. Já a reação inversa vai aumentando a sua velocidade, até chegar a um ponto em que essas velocidades vão se igualar. E é nesse exato momento aqui que eu tenho, então, o meu instante
de equilíbrio. Então está acontecendo equilíbrio químico aqui, ok? Então T é Q é o meu instante em que se estabelece o equilíbrio. Então aqui nesse ponto eu sei que V direta é igual a V inversa. Agora eu tenho um outro gráfico também, que é o gráfico de concentração por tempo. Bom, acompanha comigo aqui essa reação. Eu tenho aqui o reagente H2 mais N2 formando NH3, ok? Bom, você bem se lembra lá da aula de cinética que nós comentamos que os reagentes são consumidos. Então a concentração do reagente tende a diminuir, enquanto a concentração do produto tende a aumentar. Então eu sei que o amônio, que é o NH3, é o meu produto, então está aumentando a concentração. Em contrapartida, o hidrogênio, né, o H2 e o N2, estão tendo aqui uma diminuição na sua concentração. Beleza? Então, eu quero chamar a atenção para um determinado momento aqui. Ó. Observe que neste ponto aqui, a partir deste instante, as concentrações ficam constantes e não variam mais. E aí você bem se lembra que uma das características do equilíbrio é que as concentrações permanecem constantes. Então, a partir desse momento aqui, eu tenho o meu instante de equilíbrio. Então, eu sei que as concentrações dos reagentes e as concentrações dos produtos estão permanecendo constantes. Então, nós atingimos o nosso estado de equilíbrio a partir desse instante. Belezinha? Então, lembre-se disso. O gráfico da velocidade por tempo vai me mostrar aqui um instante em que essas velocidades se igualam, e aí se estabelece o equilíbrio. No caso da concentração por tempo, a partir de um determinado momento, nós vamos observar que as concentrações vão ficar constantes, ou seja, vão parar de alterar, né? Vão parar de ter variação nas suas quantidades. Então, a concentração vai permanecer constante, então, a partir desse instante, nós sabemos, então, que nós temos um estado de equilíbrio químico. Belezinha? Ok. Bom, vamos agora então entender as constantes de equilíbrio. Isso aqui é bem tranquilo, pessoal. Eu vou partir desse princípio aqui. Ó. As constantes de equilíbrio elas podem ser dadas em função da concentração ou em função da pressão. Em função das concentrações eu vou chamar de Kc. O Czinho aqui é para indicar que é em função das concentrações. E aí eu vou partir desse princípio aqui. Ó. Vamos considerar a reação genérica A mais B formando C mais D. E aí é o seguinte, ó, toda constante de equilíbrio ela vai ser da seguinte maneira, produtos pelos reagentes. Lembra disso, pelo amor de Deus, não se esquece. Sempre produtos pelos reagentes, ok? Então vai ser o seguinte, olha só. Eu tenho aqui ó, que o meu Kc, né, que é a constante em função das concentrações, vai ser dada pelos produtos. Nesse caso, quem é produto aqui? Produto aqui é C, produto aqui é D, dividido pelos reagentes, que é A e B. Então, é o produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Então, concentração de C vezes a concentração de D, dividido pela concentração de A, vezes a concentração de B. E aí, eu também preciso me lembrar o seguinte, que essas concentrações estarão elevadas aos respectivos coeficientes. Então, qual é o coeficiente de C? Czinho. Então, concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, concentração de A elevado a Azinho e concentração de B elevado a Bzinho. Ok? Bom, vamos para um exemplo. Imagina que eu tenho aqui a reação 2NH3 formando 3H2 mais 1N2. Pessoal, eu sei que aqui são os meus reagentes, aqui são os meus produtos. De acordo com o que nós conversamos, é produtos por reagentes. Então, vai ser a concentração de H2 vezes a concentração de N2, dividido pela concentração de NH3, elevado aos seus respectivos coeficientes. Então, aqui eu teria, então, a concentração de H2 elevado a 3, a concentração de N2 elevado a 1 e a concentração de NH3 elevado a 2. Ou seja, produtos pelos reagentes, ok? Belezinha, pessoal? Bom, uma vez conhecendo essas concentrações, eu calculo, então, essa constante. Belezinha? Bom, além da constante de equilíbrio em função das concentrações, eu também falei para você, nós podemos dar essa constante em função das pressões parciais, que aí eu vou chamar de Kp. Pzinho aqui é para indicar que é em função das pressões parciais. Então,
Da mesma forma, nós vamos continuar com o mesmo princípio, produtos sobre reagentes, só que agora a gente vai trabalhar com a pressão. Então vai ser pressão de C elevado a Czinho, pressão de D elevado a Dzinho, pressão de A elevado a Zinho, pressão de B elevado a Bzinho. Estou colocando aqui para você essa reação, H2 mais I2, formando 2HI. No caso aqui eu tenho então os meus reagentes, aqui o meu produto. Então eu vou ter pressão de HI elevado ao quadrado dividido pela pressão de I2 elevado a 1 vezes a pressão de H2 também elevado a 1. Então nós teríamos essa expressão aqui. Então Kp é igual a pressão de HI ao quadrado dividido pela pressão de H2 elevado a 1 vezes a pressão de I2 elevado também a 1. Belezinha? Então lembre-se disso. Constante de equilíbrio sempre vai seguir esse princípio, produtos pelos reagentes. Se for em função das concentrações, é concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Se for em função da pressão, é pressão do produto pela pressão dos reagentes. Belezinha? Bom, atenção aqui a algumas considerações que eu preciso fazer para você em relação à constante. Eu tenho certeza que você está se perguntando aí, beleza, para que serve essa constante? Bom, quanto maiores os valores de Kc ou Kp, significa que eu tenho maior rendimento da reação. Ou seja, quanto maior os valores de Kc e Kp, mais produto eu consigo obter. E isso para a indústria é muito interessante, porque se eu consigo controlar um processo reacional para gastar menos reagente e produzir uma maior quantidade de produtos, eu consigo otimizar então a minha relação custo-benefício. Ok? Então, para a indústria isso é muito interessante. Então, Kc e Kp são indicadores de rendimento. Belezinha? Bom, não posso me esquecer o seguinte. Ó. Na expressão de Kc, não participa qualquer espécie química. Só vai participar aquelas espécies que estão no estado gasoso ou que estão em solução aquosa. Tá? Já na expressão de Kp, somente substâncias no estado gasoso vão compor a minha expressão. Tá bom? Não se esqueça disso. São pontos bastante importantes, por isso eu estou chamando a sua atenção aqui. Belezinha? Bom, prosseguindo aí. Deslocamento de equilíbrio. Bom, vamos entender o que é o deslocamento de equilíbrio. Bom, para a gente entender isso, eu vou te contar aqui o princípio de Le Chatelier. Quando o sistema em equilíbrio sofre, desculpa, eu coloquei aqui sobre, né? Sofre uma transformação, o mesmo se desloca no sentido de contrariar tal perturbação, restabelecendo o equilíbrio. Ok? Então, aqui, deixa eu tirar esse sobre aqui. Então, quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, o mesmo se desloca no sentido de contrariar essa perturbação para restabelecer o equilíbrio. Vamos pensar numa situação aqui corriqueira. Vamos supor que você está lá tranquilão, jogando seu Xbox, né? E de repente, mamãe ou papai entram no seu quarto lá e falam assim, menino, vai estudar. Ou seja, perturbou o seu equilíbrio ali. Você estava de boa, jogando seu Xbox, ou mexendo no seu celular, jogando seu Pokémon GO. E aí, de repente, alguém perturba o seu estado de equilíbrio e fala para você estudar. O que você faz? Você vai dar uma reação, né? Vai ter uma reação para contrariar essa perturbação, de maneira a voltar para o seu estado de equilíbrio. Aí você fala assim, beleza, daqui a pouco eu vou estudar. Ou seja, você contrariou a ação para voltar para o seu estado de equilíbrio, voltar a jogar ali e depois você vai estudar, não é isso? Então é mais ou menos assim. Toda vez que eu tenho um sistema em equilíbrio e ele sofre alguma perturbação, ele vai tentar contrariar essa perturbação para restabelecer o equilíbrio, ok? E aí nós temos alguns fatores que vão perturbar o equilíbrio. Que fatores são esses? São os mesmos fatores que vão alterar a velocidade da reação, que é temperatura, pressão e concentração, ok? Bom, eu já sei que você deve estar pensando assim, mas e o catalisador? Calma, o catalisador a gente vai falar dele depois. Agora o importante é falar de temperatura, pressão e concentração, tá? Vamos lá. Primeiro, temperatura. Depende se a reação é endotérmica ou exotérmica. Eu tenho que levar em consideração isso aí, tá bom? Bom, se uma reação for uma reação endotérmica, e aí você bem se lembra que uma reação endotérmica é aquela que absorve calor, um aumento de temperatura vai deslocar o equilíbrio para a direita. Tá? Quando eu falar direita, é sentido direto. Tá?
Já uma redução na temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda, ou seja, para o sentido inverso, tá bom? Se a reação for uma reação exotérmica, aí a conversa muda. Um aumento de temperatura já deslocaria o equilíbrio para a esquerda, e uma redução de temperatura deslocaria o equilíbrio para a direita. Lembre-se disso, direita, sentido direto, esquerda, sentido inverso. De novo, direita, sentido direto. Lembra? Direita, direto. E esquerda, sentido inverso. Vamos ao exemplo aqui. Aquela reação de formação da amônia aqui, H2 mais N2 formando NH3, eu tenho aqui um ΔH de menos 22 quilocalorias. Significa, se eu tenho aqui um negativo, um número negativo, significa o quê? Significa que é uma reação exotérmica. Se é uma reação exotérmica, significa então que está liberando calor. Vamos supor que nessa reação aqui eu queira aumentar a temperatura do sistema. Se eu aumento a temperatura do sistema para uma reação exotérmica, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Então eu teria um deslocamento aqui para o sentido inverso, ok? E aí eu quero fazer uma reflexão com você. Presta atenção comigo aqui. Imagina que eu tenho uma determinada indústria que produza amônia, produz NH3. Será que seria interessante aumentar a temperatura? Se eu aumento a temperatura, eu não vou estar, o equilíbrio vai estar se deslocando para formar mais H2 e mais N2, ou seja, está se deslocando para a esquerda. Então, será que é interessante para a indústria aqui um aumento de temperatura? Provavelmente não, né? Porque uma indústria ela vai querer formar mais produto. Então, seria interessante o quê? Uma redução de temperatura. Então, ó, se eu reduzo aqui a temperatura, o que acontece? A reação exotérmica, aí sim o equilíbrio se desloca para a direita. Então, reduzindo a temperatura, o equilíbrio ele é obrigado a se deslocar para a direita, vai formar mais produtos para voltar ao seu estado de equilíbrio. Ok? Segundo, pressão. Bom, a pressão causa influência apenas em substâncias gasosas. Então, eu vou ver isso aqui com maior intensidade quando eu tiver reações gasosas. Então, se eu aumento a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido do menor volume gasoso. Se eu reduzo a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido do maior volume gasoso. Como assim volume gasoso? Professor, não consegui compreender a ideia. Preste atenção no exemplo aqui. Eu vou continuar com a mesma reação. Preste atenção no detalhe aqui. Perceba que eu tenho aqui 3 mols e 1 mol. Eu posso considerar isso aqui como sendo 3 volumes e 1 volume. Que me dá um total aqui de 4 volumes gasosos. Ok? 4 volumes gasosos. Aqui, como são 2 mols, eu posso falar que são 2 volumes gasosos. Então, quando eu tenho pressão e temperatura do sistema constante, eu posso, então, considerar que o meu número de mols aqui seria, então, comparável com a quantidade de volumes gasosos. Então, é o seguinte. Imagina que eu tenho, então, aqui, que eu queira fazer uma redução na pressão. Se eu vou reduzir a pressão, o equilíbrio ele tende a se deslocar para onde eu tenho maior volume. No caso, o maior volume aqui são 4 volumes, então o equilíbrio se deslocaria no sentido da reação inversa, ou seja, para a esquerda. Ok? Diferentemente, se eu aumentasse a pressão, o que iria acontecer? Se eu aumento a pressão do sistema, aí eu desloco para o sentido do menor volume, que no caso aqui é 2. Então eu teria um deslocamento aqui para a direita, ou seja, para o sentido da reação direta. Belezinha? Então lembre-se disso. Aumentei a pressão, o equilíbrio se desloca para o sentido de menor volume. Se eu reduzir a pressão, eu desloco no sentido de maior volume. Suponha uma situação onde você tenha volumes iguais, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Aí eu vou dizer que a pressão não causaria influência nesse equilíbrio. Belezinha? Então, se caso os volumes forem iguais, né, vamos supor que você tem uma reação que tem aqui 2 volumes e 2 volumes, aí, no caso, a pressão não causaria influência nesse equilíbrio químico. Belezinha? Prosseguindo. Terceiro fator, concentração.
Aqui também é tranquilo, pessoal. Basta você pensar o seguinte. Se você olhar para o lado dos reagentes, aumentando a concentração dos reagentes, eu tenho o equilíbrio se deslocando para a direita. Se eu reduzir a concentração dos reagentes, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Se eu olho os produtos, aumentando a concentração dos produtos, eu vou ter o equilíbrio se deslocando para a esquerda. Diminuindo a concentração dos produtos, o equilíbrio se desloca para a direita. Vou continuar com a mesma reação que eu tenho aqui. Vamos fazer algumas análises. Suponha que eu queira diminuir aqui a concentração de NH3. Então, vou reduzir aqui, ó, a concentração de NH3. NH3 é um produto. Se eu diminuir a concentração de um produto, o equilíbrio vai se deslocar para a direita. Por que isso acontece? Porque ele está contrariando a ação. Se eu estou retirando o NH3, ele vai se deslocar no sentido de fazer mais NH3. Ok? Para repor, para voltar ao estado de equilíbrio. Diferente se eu, por exemplo, fizesse o quê? Se eu diminuísse aqui a concentração de N2. Se eu diminuir a concentração de N2, o que vai acontecer? O equilíbrio vai se deslocar no sentido de recompor esse N2 que está sendo retirado. Então o equilíbrio se desloca para a esquerda. Belezinha, pessoal? Então, guarde isso aí, que é só alegria. Beleza? Bom, e aí nós falamos do catalisador. Cuidado com o catalisador num sistema em equilíbrio. O catalisador não desloca o equilíbrio. Eu vou falar de novo. O catalisador não desloca o equilíbrio. Vamos lembrar lá da cinética, primeira aula de cinética. O que o catalisador faz? Ele acelera a velocidade da reação química. Acelera a reação, ele aumenta a velocidade da reação química. Se eu estou acelerando, se eu estou aumentando a velocidade de uma reação química, eu vou, no caso do equilíbrio, tenho duas reações, uma reação no sentido direto e uma reação no sentido inverso. Então ele vai acelerar tanto a reação direta quanto a reação inversa. Então há um aumento na velocidade da reação direta e há um aumento na velocidade da reação inversa. Então o que vai acontecer? A presença do catalisador apenas possibilita que o estado de equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Olha o gráfico aqui. A reação química está entrando em equilíbrio. A reação química está entrando em equilíbrio neste ponto aqui, ó. Neste ponto aqui, que é onde as velocidades se igualam. Agora, se eu coloco o catalisador, que é a reação aqui pontilhada, o equilíbrio ele é atingido mais rapidamente, é atingido num tempo menor. Então a única coisa que o catalisador faz é o quê? Fazer com que o sistema entre em equilíbrio mais rapidamente, ou seja, o estado de equilíbrio será atingido mais rapidamente. Então, novamente, o equilíbrio químico, quando tem um catalisador, o catalisador não desloca o equilíbrio químico, ele apenas possibilita que o estado de equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Belezinha? Bom, vamos ver isso na prática agora. Exercício de aplicação. Considere uma mistura de PCl5, PCl3 e Cl2 em equilíbrio a 227 graus Celsius de acordo com a equação. Nessas condições, né, eu tenho aí concentrações de PCl3 e de Cl2 de 0,01 mol por litro e 0,30 mol por litro. Então, nessas condições, as concentrações de PCl3 e Cl2 são respectivamente 0,01 e 0,3. E ele deu também o valor aqui da constante em função das concentrações, o Kc. Determine a concentração de PCl5 nesse equilíbrio. Letra B, comente o que ocorre com o equilíbrio se a concentração de Cl2 for reduzida. Então vamos lá. Eu já vou fazer a letra B direto aqui, pessoal. Se eu tenho aqui, ó, concentração de Cl2, vou diminuir essa concentração. Cl2 é um produto. Quando eu reduzo a concentração de um produto, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de refazer, de recompor isso. Então basta que ele se desloque para a direita. Então comente o que ocorre com o equilíbrio se a concentração de Cl2 for reduzida. Então o equilíbrio se deslocará para a direita. O equilíbrio desloca para
à direita, ou seja, para o sentido da reação direta. Bom, agora vamos resolver a letra A. Para resolver a letra A, já deixei separado aqui o valor da constante, já deixei separado aqui que a concentração é 0,01 mol por litro de PCl3 e a concentração de Cl2 no equilíbrio é de 0,30 mols por litro. Muito bem. Bom, o exercício está me perguntando qual é a concentração de PCl5 nesse equilíbrio. Concentração aí que tem que ser calculada também em mols por litro. Beleza, o que eu vou fazer então? Primeira coisa é montar a expressão dessa constante. Então eu sei que a constante de equilíbrio em função da concentração, Kc, é dado por produtos pelos reagentes. Produtos, PCl3, então, concentração de PCl3. Lembra que eu te falei que esse colchete aqui significa concentração, vezes a concentração de Cl2. No caso aqui, o coeficiente do PCl3 é 1, o coeficiente do Cl2 também é 1, dividido pela concentração de PCl5, também elevado a 1, já que o coeficiente também é 1. Bom, basta substituir os valores. Ele me deu o valor da constante Kc, 0,06, igual PCl3. O que eu tenho no PCl3 aí? 0,01 vezes 0,3, 0,30, né? Tanto faz, dividido pela concentração de PCl5, que é o que nós estamos procurando. Pessoal, não tem segredo, é só montar a expressão, montei a expressão, substituir os valores. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou isolar aqui a concentração de PCl5. Vai ser igual a 0,01 vezes 0,3 dividido por 0,006. Bom, novamente uma continha básica aqui para fazer, simplesinha, dá para fazer de cabeça. Concentração de PCl5 então vai ser igual a, bom, 0,01 vezes 0,3, vamos pensar aqui, vai ficar igual a, então 0,01 vezes 0,3 vai dar 0,03 dividido por 0,06 vai dar 0,5, ok? Bom, seguindo aqui a minha unidade é mol por litro. Belezinha, pessoal? Bom, então, não tem segredo, né? Uma vez conhecidas as concentrações aí, eu monto a expressão, substituo os valores. Nesse caso aqui, ele já me deu a constante e perguntou uma das concentrações. Então, depois de montado aqui a nossa expressão da constante, bastou substituir os valores e eu cheguei no resultado de 0,5 mol por litro. Então, aqui nós resolvemos a letra A. Ok? Exercício número 2. O gráfico representa a variação da concentração de um reagente e de produtos de uma reação química que ocorre no interior de um recipiente fechado de 1 litro, onde foi colocado inicialmente NO2, após ter sido atingido o equilíbrio químico. Então tá aí. Reação 2NO2 formando 2NO mais O2, está vendo aqui a seta em equilíbrio. Então, a partir da análise desse gráfico, comente o que ocorre no instante X. Bom, já dá para resolver aqui, né? Olha só. O que está acontecendo aqui a partir do instante X? Ó, concentração de NO2 está ficando constante, concentração de O2 também constante, e a concentração de NO2 também constante. Então, nós sabemos aqui, ó, que ocorreu o meu equilíbrio. Então, aqui é o meu TEQ, ou seja, o instante em que ocorreu o equilíbrio. Então, comente o que ocorre no instante X. O que ocorre no instante X? Equilíbrio químico. Então, a partir daqui, se estabelece o nosso estado de equilíbrio químico. Pronto. Letra B. Dê o valor da constante de equilíbrio em função das concentrações Kc. Bom, vamos resolver então a letra B. Eu deixei o gráfico aqui, deixei a nossa reação. Eu quero o valor da constante. Então,
Kc será igual a concentração de NO elevado a 2, que é o seu coeficiente, vezes a concentração de O2 elevado a 1, que é o seu coeficiente, dividido pela concentração de NO2 elevado também ao quadrado. Bom, no gráfico eu tenho os valores, então é só substituir. Então, Kc vai ser igual a concentração de NO2, 4 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado, vezes a concentração de O2, que é 2 vezes 10 a menos 2, dividido pela concentração de NO2, que é 8 vezes 10 a menos 3. Pronto, tá aí. Agora, pessoal, continha. A constante Kc aqui vai ser dada em função dessa continha aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, se você tem dúvida aqui nessa potência de potência, ó, 4 vezes 4, né? Vai ser 4 ao quadrado, então 16, vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, 10 a menos 4, vezes 2 vezes 10 a menos 2. Aqui lembrando que é 8 vezes 10 a menos 3, também está elevado ao quadrado, né? Concentração de NO2. Então, dividido 8 ao quadrado, 64, vezes 10 a menos 6. Okay? Menos 3 elevado ao quadrado, vai ficar 10 a menos 6. Então, fazendo essa continha aqui, simples, de cabeça, você, 16 vezes 2 aqui dá 32, dá para simplificar com 64. Então, vai ficar aqui 10 a menos 4 com 10 a menos 2. Vai ficar aí um valor de 32 dividido por 64. Também vai dar uma constante Kc, né, de 0,5 também. Belezinha? Então tá aí, né? Uma questãozinha que envolve gráfico, tranquilo. Você, a partir dos valores aqui, né, entrou, ficou constante, a gente sabe que entrou em equilíbrio. Então, eu vou pegar os valores aqui, substituir na expressão da constante e pronto, já era. Belezinha? Bom, pessoal, prosseguindo então aí, nós finalizamos então esse estudo aí dos equilíbrios químicos. É claro que tem como aprofundar muito mais. Você pode pesquisar aí na internet mais material, pode ficar à vontade para correr atrás, ok? E lembre-se que nós estamos aqui apenas para contar para você qual é o caminho das pedras, mas é você que trilha esse caminho. Belezinha? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Fica aí meu e-mail, qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima. Valeu!